Friedrich Merz, atual chanceler da Alemanha, alega que depois de ter passado um período em Belém do Pará participando da COP30, que sentiu muitas saudades da Alemanha, fazendo críticas ao Brasil. O Brasil já respondeu, e isso pode ir assim, algumas rusgas diplomáticas entre Brasil e Alemanha. Falar um pouquinho também sobre o plano de paz para a região de Gaza, que foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU, embora o Hamas, a Rússia e a China tenham críticas ao projeto. Enquanto isso, Claudia Sheinbaum, presidente do México, pode sim renunciar ao seu governo a partir de um plebiscito, depois de protestos da geração Z. Falar um pouquinho também, cara, sobre negociações que estão acontecendo entre Brasil e Paraguai para o projeto para energia produzida por Itaipu, depois de um grave problema diplomático também entre Brasil e Paraguai, enquanto o parlamento russo anuncia o orçamento para 2026 com aumentos sensíveis, tanto dos gastos militares como também dos impostos para a população e para as empresas locais. Enquanto isso, Zelensky garante que a partir de amanhã, as negociações para a paz entre Rússia e Ucrânia voltam sendo sediadas na Turquia. Falar um pouquinho também, galera, sobre um atentado que aconteceu na Polônia, numa linha férrea que abastece a Ucrânia, e a Polônia já alegou que isso faz parte de um atentado da inteligência russa e que vai perseguir, investigar e punir os devidos responsáveis. Enquanto isso, a OTAN começa a realizar estudos em meio de uma possibilidade de guerra com a Rússia e vê que não tem condições de combater os russos, pelo menos em um curto prazo, por falta de infraestrutura. Tanto que um espaço Schengen militar está cada vez mais próximo. Entender exatamente o que isso significa. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho da nossa parceiraça do canal. Para quem não sabe, eu tenho a minha empresa chamada Professor Ricardo Marcílio, que é responsável não só pelo canal, mas por vários outros serviços. Vocês sabiam que, apesar de chamar Professor Ricardo Marcílio, se eu não tivesse o registro no INPI, eu corria risco de perder o nome da minha empresa, tanto por alguém que poderia usar sem querer, ou até mesmo, claro, por má fé. Para fazer o registro é muito demorado, é burocrático, é difícil. Por isso, eu recomendo para vocês que a mesma empresa que fez o registro para mim, que é a Muvon, faça o serviço para vocês. O serviço ele tem um preço muito competitivo, deixa muito rápido, desburocratizado e você se preocupa com o que realmente interessa, que é gerar valor a partir dos seus negócios. Então, link na descrição e conta com o serviço da Muvon para garantir a segurança da sua empresa. E presta atenção, hein? Que a Muvon, que é parceiraça aqui do canal, está em Black Friday nesse mês de novembro e está oferecendo descontos para registrar o seu negócio, a sua marca, de até R$ 1.200. Eles fizeram para mim, recomendo demais, super simples, galera, tá? Você não tem ali dor de cabeça com uma coisa que é bem complexa, entre em contato com eles que eu tenho certeza que o serviço vai ser muito bem feito para garantir a segurança do seu negócio. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, o Friedrich Merz, que é conhecido por algumas declarações polêmicas, conhecido na Alemanha por algumas gafes cometidas, tanto que a sua popularidade não está das melhores, não só dele, mas também do Olaf Scholz, tá? A Alemanha atravessa um momento complicado politicamente, com a ascensão de popularidade da AfD, Alternativa para a Alemanha, mas o Friedrich Merz, ele tem algumas declarações que são muito belicistas do ponto de vista diplomático. Em que sentido? A Alemanha, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, adotou uma postura um pouco mais neutra, menos combativa nas relações diplomáticas geopolíticas. É só você perceber, por exemplo, que quando a gente fala de um apoio que é dado para a Ucrânia, dificilmente você vai ver o Friedrich Merz um pouco mais, mas o Olaf Scholz, por exemplo, a Alemanha, ela sempre foi o país que mais contribuiu financeiramente e militarmente para a Ucrânia. Mas você via declarações muito mais enfáticas da Polônia, ou então, por exemplo, do Macron, da França, entende? A Alemanha, ela sempre foi um pouco mais resguardada. E o Friedrich Merz, ele está quebrando um pouco esse paradigma, seja com declarações fortes no conflito entre Israel e Irã, alegando que Israel estava fazendo o trabalho sujo do Ocidente. De novo, talvez os alemães até concordem, ou você até concorde que foi resolver um trabalho sujo no Irã, mas geralmente não é esse o posicionamento tradicional dos alemães pós-Segunda Guerra Mundial. E agora, ele fez uma declaração polêmica sobre a sua estadia no Brasil, alegando que isso foi uma declaração para os jornalistas alemães, né? Nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo e ninguém queria ficar no Brasil. Todos ficaram contentes de termos retornado à Alemanha, especialmente daquele lugar que estávamos, que claro, é Belém do Pará. E entendo, cara, são coisas diferentes, tá? Eu sei que a COP está com vários problemas,
Tem a questão, por exemplo, né, do Lula e da Janja terem colocado ali uma confidencialidade, deixarem secretos, né, o quanto que eles, sob sigilo, o quanto que eles gastaram para ficar no iate, que é movido a diesel, ou seja, polui um monte de atmosfera, em meio a uma COP30, que pretende reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. A gente sabe que existiam problemas em relação ao ar-condicionado, em relação ao alimento, tiveram que almoçar sorvete um dia, preços superfaturados, falta de saneamento básico, Belém tem muitas favelas. Cara, até a questão, por exemplo, ambiental, saneamento básico conta demais. Então sei de tudo isso. Mas, de novo, uma coisa sou eu falar, ou um cidadão alemão falar, ou até jornalistas alemães falarem. Outra coisa é um chefe de Estado se pronunciar sobre esse assunto. Vou dar um exemplo para vocês. A gente teve, por exemplo, as Olimpíadas na França, que foram realizadas, e o Rio Sena estava um lixo, embora a França tivesse garantido, não, fiquem tranquilos, que a gente fez um processo aqui de limpeza, os competidores vão estar super saudáveis, garantidos, tal. Aí teve natação, teve competições, tal, teve até atletas que passaram mal por utilizar aquela água. E houve críticas na mídia brasileira, na mídia alemã também, possivelmente, tal. Você vê algum chefe de Estado se pronunciando sobre esse assunto? O Lula, o Bolsonaro, ou sei lá, qualquer presidente aí. Não, realmente, olha só que lixo que estava, hein? Pô, aqui o Rio é muito melhor, tal. Por quê? Porque diplomaticamente não pega muito bem. Publicamente você criticar o outro país dessa maneira. Entende que são. Tanto que, por exemplo, não sou eu que estou falando. A gente percebe reações da própria política alemã. O porta-voz da Alemanha, por exemplo, da presidência, garantiu que faltou tempo realmente para a Alemanha conhecer a beleza natural da Amazônia. O ministro do Meio Ambiente garantiu que o Brasil é um país maravilhoso e que gostaria sim de ter ficado mais tempo, realizar pesca no Amazonas, conhecer alguns pontos turísticos de uma cidade tão bonita como Belém do Pará. Não sou eu que estou falando. São os representantes da Alemanha tentando passar um certo pano para a declaração do Friedrich Merz. O Friedrich Merz, por exemplo, falou que, apesar, né, quando foi perguntado, poxa, você se arrepende das críticas? Ele falou, olha, há mais de 1 milhão de falantes de alemão do Brasil, e Brasil e Alemanha mantêm estreitos laços em vários setores, comerciais, militares. Inclusive, eu vou contribuir com o Fundo de Florestas, numa quantia bem volumosa, e elogio muito o Brasil como o principal parceiro estratégico na América do Sul dos alemães. Ou seja, evitou repetir, né, a questão do Brasil não ter infraestrutura, a Alemanha ia ser muito mais bonita, por quê? Porque, sim, ele pode considerar como verdade. E, cara, muito possivelmente na questão de infraestrutura, se você compara Berlim, né, em relação ao IDH, a qualidade de vida é melhor do que Belém, claro, não tem discussão sobre isso. Mas é a mesma coisa que se o Brasil visitasse, por exemplo, o Haiti e saísse de lá, né? Nossa, mas você viu que lixo estava o Haiti? Pô, não tinha nem infraestrutura, não tinha banheiro, não tinha, sei lá. Não faz sentido fazer isso porque prejudica as relações diplomáticas. Ou seja, foi uma certa gafe, até o Lula comentou, né? Ah, ele deveria ter ido num boteco em Belém e tal. Também não contribui muito para a situação, convenhamos. Mas acho que a Alemanha, ela percebeu o seu erro diplomático, já está tentando acertar as questões e acho que não vai gerar maiores ruídos na relação diplomática entre Brasil e Alemanha. E claro, né, que brasileiros já foram na página do Friedrich Merz fazer críticas, brincar em relação ao futebol, colocar os memes ali do Brasil. E aí, galera, quem tá certo nessa, hein? Os brasileiros ou os alemães? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também a aprovação por parte do Conselho de Segurança da ONU do projeto que regula como que vai ser a reconstrução do território da faixa de Gaza. Os planos, né, dos 20 pontos ali acordados pelo Trump foi aprovado pelo Conselho de Segurança por 13 votos favoráveis, 2 abstenções de China e de Rússia e de 0 negativos, né? Ou seja, nenhum membro do Conselho de Segurança Permanente vetou a proposta. Na prática, o que esse plano ele estabelece? A reconstrução do território de Gaza, feito por financiamento, muito possivelmente de algum fundo internacional de reconstrução ali de Gaza, não ficou muito claro isso. Uma força internacional de estabilização do território de Gaza, incluindo a desradicalização e o desarmamento, inclusive do Hamas, da Jihad Islâmica e de outras milícias. Nisso, o próprio Trump ele compartilhou, né, que Turquia, Catar, Egito, Jordânia, uma série de países árabes ou islâmicos estão dispostos a fazer parte dessa coordenação militar que vai ter poder, sim, de ação contra os grupos que não quiserem se desarmar ou se desradicalizar, inclusive o Hamas. A questão do desarmamento obrigatório do Hamas e de outras milícias, e uma espécie de organização política, um conselho de paz,
feito por tecnocratas indicados pelos Estados Unidos e muito possivelmente por esse corpo diretivo de alguns países árabes e islâmicos, Egito, Jordânia, Turquia, sendo que o projeto ele tem 2 anos de duração, ou seja, até 2027 vai ser esse período de transição com essa força militar internacional e com esse Conselho da Paz, uma espécie de governo com tecnocratas também palestinos, para reorganizar o território de Gaza. O Hamas, ele se posicionou contra isso, alegando que Israel estabelece um regime colonial e, pelos princípios da ONU, quando há algum tipo de colonização, a resistência armada ela é legítima, não tem nenhum problema, essa é a interpretação do Hamas sobre o caso, e o Benjamin Netanyahu elogiou. Embora os países árabes, isso só não tinha sido aprovado anteriormente porque não tinha nenhuma referência no projeto anterior sobre a possibilidade da criação de um Estado palestino. E agora, o projeto estabelece que isso abre caminho para a criação de um Estado palestino. Tanto que o Hamas foi contra o projeto e os membros da direita ultranacionalista israelense, que é contra a criação do Estado palestino e o próprio povo palestino, também se mostraram contra o projeto. O Itamar Ben-Gvir, o Smotrich e outras figuras dessa direita ultra-ortodoxa israelense. Pois bem, galera, enquanto isso acontece, né, essa transição, a gente sabe que a ANP, que é a Autoridade Nacional Palestina, o partido político que supostamente comandaria o Estado palestino, ficou satisfeito, mas Hamas não aceitou e China e Rússia, como eu trouxe para vocês, não vetaram, mas também não concordaram com o projeto. Por quê, né? A Rússia ela argumentou. Ela falou que essa proposta dos Estados Unidos ela pode consolidar a separação da faixa de Gaza e da Cisjordânia e que lembra inclusive práticas coloniais e um mandato britânico lá durante o período da Liga das Nações para a Palestina, quando a opinião dos próprios palestinos não era levada em consideração e que esse documento pode servir como pretexto para experimentos desenfreados conduzidos por Estados Unidos e Israel. Porque, como eu falei para vocês, essa força de paz, existem vários países árabes e islâmicos que estão dispostos a colaborar. Mas quem vai organizar? Quem vai ser o comandante, o general dessas tropas? Muito possivelmente os americanos. Quem garante que eles não podem usar o argumento de que o Hamas está resistindo, e talvez até resista mesmo, falaram que não vão abandonar a luta armada, que lutar contra o regime colonial por meio armado é uma luta legítima, ou seja, muito possivelmente vai ter algum tipo de conflito. Para conseguir, tá vendo? Eu tentei fazer um acordo de paz, mas os palestinos resistem, o Hamas está resistindo de maneira violenta, então teremos que usar a força. Além do que, isso pode culminar numa separação de objetivos, porque para a Cisjordânia não há nenhum tipo de plano, pelo menos no futuro próximo, da criação de um Estado palestino. E segundo algumas organizações árabes e a própria China e a Rússia, a ideia é que a criação do Estado palestino seja a partir das fronteiras como eram antes de 67, da Guerra dos 6 Dias, em que a Cisjordânia e o território da faixa de Gaza foram anexados por Israel. Ou seja, o Estado palestino não pode ser somente no território de Gaza, mas também no território da Cisjordânia. Professor, você acha que vai dar certo? Não sei. Eu sou um pouco cético em relação à proposta, mas espero que dê certo, né? Aguardar as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, no México, como eu trouxe para vocês, a Cláudia Sheinbaum está pressionada. A Cláudia Sheinbaum tem uma proposta mais de esquerda, bem como López Obrador, que é o seu antecessor, e eles vêm promovendo uma política de combate à criminalidade a partir de consensos, a partir de acordos. A Cláudia Sheinbaum fala que é a partir da inteligência. Embora tenha, de fato, reduzido o número de homicídios em cerca de 35% no último ano, que é um número bem significativo, convenhamos que mortes violentas estão acontecendo sim bastante. E parte da população, principalmente a população mais à direita, que não concorda com essa postura mais leniente, conivente em relação ao crime organizado e vê medidas como a do Nayib Bukele, que inclusive completou 1 ano, se não me engano, sem homicídios, dados ali importantes em relação à segurança pública do país, mas vem essa postura mais leniente como uma forma de benefício às gangues. Pois bem, galera, depois da morte do prefeito Carlos Manzo, que é o prefeito de Uruapã, ele foi morto uma morte bem violenta a partir de gangues. A gente teve um protesto, na verdade vários protestos, né, da geração Z, pedindo para que a Cláudia Sheinbaum seja mais enérgica no combate ao narcotráfico de maneira mais violenta. Inclusive porque o Trump garantiu ontem que ataques contra a Colômbia, contra o México, contra a Venezuela podem sim acontecer se for atingir o objetivo dos Estados Unidos, que é o combate ao grupos narcotraficantes no país. A Cláudia Sheinbaum, ela conta com, ou pelo menos contava antes dos protestos, com cerca de 70% de aprovação. Opa, um número importante, né?
Ela alegou que ela vai usar um princípio constitucional feito pelo Lopes Obrador, o seu antecessor também de esquerda, que é um princípio de revogação do mandato. Ou seja, se há algum tipo de pressão popular que pode acabar combinando com uma queda de popularidade do presidente, ele pode convocar um plebiscito, uma consulta popular, para saber se a população está disposta ou não a continuar com a Cláudia Sheinbaum enquanto presidente. Ela fala que, como tem protesto, só que ela tem certeza que a maior parte da população mexicana ainda gosta do seu governo, ela vai convocar para mostrar para o mundo e para o México que ela é a presidente legítima do México e que todos esses protestos não passam de conspiração da oposição para manchar a sua popularidade de 70%. E agora, será que ela vai se garantir? Só falta ela convocar o referendo e perder, né? Aí vai ter que revogar, hein, cara? Vai ter que revogar. Além disso, tivemos também uma notícia boa para o Brasil, que é a volta, né, da negociação do anexo C de Itaipu. Para quem não sabe, Brasil e Paraguai fizeram uma hidrelétrica, né, hidrelétrica de Itaipu, a época a maior hidrelétrica do mundo, que fica ali no Rio Paraná. Quando o governo militar brasileiro convocou o Paraguai e falou: Paraguai, estou disposto a fazer uma hidrelétrica, mas não é qualquer hidrelétrica, hein? É a maior hidrelétrica do mundo. Tamo junto. Paraguai falou: Brasil, gostei da sua ideia, a gente divide esse rio, mas temos um problema. Eu não tenho nenhum dinheiro. O Brasil então falou: sempre nós, Paraguai, nós brasileiros arcamos com todos os custos da construção, só que vocês vão ficar devendo pra gente, porque metade da energia vai ser de vocês, né? A empresa Itaipu Binacional, metade brasileira, metade paraguaia, metade da energia do Brasil, metade da energia para o Paraguai. E aí, para pagar o empréstimo, entre aspas, que o Paraguai contraiu com o Brasil, durante 50 anos, ou seja, de 73 até 2023, o Paraguai era obrigado a vender o excedente energético, ou seja, o que não utilizasse, da preferência de compra para o Brasil. O Paraguai utilizava, depende aí do momento histórico, de 8% a 12% da energia de Itaipu e já abastecia o país inteiro. O Brasil, claro, sempre comprou esse excedente energético a preços mais baixos do que seriam praticados pelo mercado internacional. Ou seja, os paraguaios sempre viram isso como um acordo meio imperialista. Olha, o Brasil obrigou a gente a vender energia mais barata. Cara, convenhamos que o Brasil pagou a hidrelétrica inteira. Vocês sabem que eu não sou muito puxa-saco do Brasil, né? Quer dizer, às vezes. Só que nesse caso, eu acho que o Brasil tá mais certo, né? Enfim, o Paraguai ele assinou um acordo de 50 anos, acho que foi justo para os dois lados. E o Paraguai sempre tratou isso como uma questão um pouco imperialista. A gente sabe que os países vizinhos veem o Brasil sim como um país imperialista, porque a gente tem mais de 200 milhões de pessoas, a diferença em relação ao PIB é muito grande e tal. E a gente sabe que existem questões históricas também envolvendo o Brasil e Paraguai. Alguns deputados paraguaios até alegam que o Brasil deveria pagar uma espécie de indenização por conta da derrota do Paraguai na Guerra do Paraguai, que atrasou o desenvolvimento nacional do nosso vizinho, né, dos paraguaios. Tá certo que o Solano Lopes que começou, mas de novo, né? Tô puxando o saco do Brasil de novo. Enfim, então existe essa disputa geopolítica entre Brasil e Paraguai. Em meio às negociações pós-2023, quando o acordo de 50 anos venceu, o acordo estava praticamente estabelecido, quando de repente a nossa Polícia Federal divulgou que a ABIN, Agência de Inteligência Brasileira, investigou e espionou o presidente do Paraguai, congressistas paraguaios, ministros paraguaios, para quê? Para, tendo informações privilegiadas, conseguir estabelecer um negócio com condições melhores para o Brasil. Ou seja, o Brasil, mais uma vez, tendo uma postura imperialista frente aos paraguaios, espionando autoridades para conseguir melhores condições de negócio. O Paraguai revogou o acordo, só que o Brasil conseguiu provar, ou pelo menos o Paraguai aceitou essa desculpa, que na verdade tudo isso foi durante o governo Bolsonaro, que quando o Lula assumiu, ele trocou as lideranças da BIM e não houve mais espionagem. Ou seja, quer brigar com alguém, não brigue com o Brasil. Não foi o Estado brasileiro e foi o governo Bolsonaro. Cara, se isso é verdade ou não, pra mim não sei muito, tá? Mas fato é, como eu sempre trago pra vocês, pro Paraguai é interessante negociar com o Brasil. Para o Brasil é super interessante ter acesso à energia de Itaipu. O Brasil tem um gargalo econômico, que é a geração de energia, de fato. Um dos motivos que a gente não consegue crescer com tanta eficiência quanto a gente gostaria é que a energia é muito cara no Brasil e Itaipu é um acesso energético para a região mais centro-sul do nosso território, então é um ponto importante, mas para os paraguaios também é importante. Agora, convenhamos que o Brasil e os seus mais de 200 milhões de habitantes são um mercado consumidor, sim, importante para a energia paraguaia. Resumindo, se o Paraguai não vender energia ao Brasil, vai vender para quem? Para a Argentina, para o Uruguai, para o Peru, para a Bolívia, para o Chile. Cara, você não tem tantos países com uma economia tão grande quanto a brasileira que são vizinhos aí do território brasileiro, além de, claro, né, do Paraguai, aliás, além de, claro, toda a infraestrutura de fornecimento que já está estabelecida. Ou seja, acho que é boa notícia para os dois lados.
Além disso, a Duma, o parlamento russo, aprovou o orçamento para 2026. Estabelece-se gastos de aproximadamente 40 trilhões de rublos. Até aí, cara, aumentou os gastos, mas é natural, né? Ano após ano aí, com a inflação, tudo tal, você tem um orçamento maior. A questão é que a Rússia já está com déficit público e no orçamento previsto, cerca de 42% é só para financiar a guerra e a segurança. Eu tô falando, galera, de 60%, ou até menos, né, 58%, com todos os outros gastos. Com questão de seguridade social, com questão de educação, moradia, transporte, lazer, segurança. Galera, não dá, né? Não dá. Então, a guerra, como eu falo, ela já tá provocando questões problemáticas. Por exemplo, esse déficit, claro que não faz bem para a economia da Rússia. Uma das propostas que foi aprovada, inclusive, é o aumento do IVA, que é o imposto, né, sobre valores ali agregados, que na prática hoje aumentou para 22% dos produtos. As empresas, elas vão ter que progressivamente também pagar cada vez mais impostos, e isso vai aumentando a insatisfação social. Porque hoje, vai lembrar que o Putin é sim um presidente popular na Rússia. Claro que depois da guerra as informações ficam muito desencontradas, mas as pesquisas de opinião dão conta que a população, principalmente aquela de 40 anos ou mais, que viveu o fim da União Soviética, a década de 90, com Boris Yeltsin, toda aquela instabilidade, moratória, crise econômica, e viu o governo Putin nos anos 2000 promover um crescimento econômico e geopolítico bem importante da Rússia, vê o Putin como um bom líder, como um bom governante. Mas uma guerra prolongada, convocação ali, né, possivelmente aí de reservistas, será que vai acontecer? Não pega bem também com a população. Aumento dos impostos, redução dos gastos sociais, tudo isso vai cansando a população. O Putin hoje tem uma alta popularidade. Será que isso vai durar bastante? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, e lembrando, né, que as sanções econômicas estão pegando aí, o Trump inclusive autorizou, ou fala que concorda com uma proposta de até 500% de taxas contra a Rússia e contra países que negociem com os russos, que pode afetar o Brasil. A Ucrânia, ao mesmo tempo também, o Zelensky anunciou que vai voltar a negociar, depois de um hiato aí, um período de pausa. A partir de amanhã já, representantes ucranianos e muito possivelmente russos, ou talvez Estados Unidos, europeus, ele não deixou muito claro, vão se reunir na Turquia para voltar a colocar as condições ucranianas para uma eventual negociação pela paz. Ou seja, um cansaço russo e um cansaço também ucraniano podem motivar algum tipo de acordo de paz entre os dois países. Além disso, hoje, uma notícia super importante, tivemos um atentado na Polônia. Uma linha férrea que conecta Varsóvia a Lublin, responsável pelo abastecimento de insumos, equipamentos, ajuda humanitária para a Ucrânia, foi ato de sabotagem. Segundo palavras de Donald Tusk, chefe de governo da Polônia, esse ato de sabotagem foi sem precedentes. Essa explosão visou diretamente a segurança do Estado polonês e de nossos cidadãos. Essa rota também é crucial para o envio de ajuda humanitária à Ucrânia. Capturaremos e puniremos os responsáveis, sejam quem fores. A Polônia, ela convocou uma reunião de emergência e os dados preliminares, segundo a própria Reuters, apontam para uma influência de Moscou. Segundo Donald Tusk, são 2 cidadãos ucranianos que foram cooptados pela inteligência russa, que vieram de Belarus, da Bielorrússia, invadiram a Polônia, praticaram o atentado e voltaram para Belarus. Mais uma vez, faz parte de uma guerra híbrida. Óbvio que a Rússia fala que isso não aconteceu. A Polônia é o país hoje que mais investe percentualmente o seu PIB. A Polônia vem reforçando as suas defesas. É um país que hoje pretende ter um número de tanques maior do que a Itália, a Alemanha, a França somados. E isso pode ser um incentivo a mais para uma militarização, ou até para exigir algum tipo de resposta frente à Rússia. Porque, como eu falei, o Donald Tusk, principalmente depois da questão dos drones, das invasões, foram dezenas aí de drones que invadiram o espaço aéreo polonês, falou que não toleraria mais ações russas em território da Polônia. Como ele falou que vai investigar e quando tiver certeza vai punir os responsáveis, isso abre espaço para algum tipo de resposta à Rússia. Da OTAN? Só da Polônia? Contra os cidadãos, na Bielorrússia, agressão contra Belarus, que é um aliado da Rússia, que tem mísseis Oreshnik ali posicionados no território, enfim, tá? Então pode ser algum tipo de incidente grave para as relações diplomáticas entre OTAN e Rússia. Lembrando que a Alemanha anunciou preparação para a guerra, a Polônia anuncia preparação para a guerra, os países bálticos também, e a Financial Times fez uma reportagem super interessante que é uma discussão que está rolando hoje na própria Comissão Europeia, que é tipo o poder executivo, né, da União Europeia.
Vamos imaginar que a Rússia comece uma guerra contra, sei lá, a Polônia, ou então contra a Lituânia, Letônia, Estônia, ou então pelo enclave de Kaliningrado. E aí, será que a OTAN conseguiria defender esses países em um curto espaço de tempo? A partir de investigações, o prazo seria de 45 dias para o deslocamento do que a OTAN considera justo para uma guerra contra a Rússia. O que a OTAN considera como justo são 200 mil soldados, 1.500 tanques, 2.500 blindados, fora vários outros equipamentos. A OTAN alega que isso é ridículo, que 45 dias não é um tempo hábil para você combater os russos e que toda essa infraestrutura deveria estar garantida pelo menos de 3 a 5 dias. Professor, mas por que isso acontece? Primeiro, questão de burocracia. Você tem documentos que não podem ser digitais por medo de cyberataques, tem que ser documento em papel, e toda a burocracia para sair de um país, entrar em outro, atracar, desembarcar, enfim, nos portos. Então precisa ter uma agilidade nessa burocracia para deslocamento dos equipamentos. Outro ponto, infraestrutura. Cara, não é fácil você deslocar, né, blindados para fazer o transporte de equipamentos. Outra coisa, a ferrovia. Pô, o trem sai de local, tem que chegar até o leste europeu. As ferrovias não são padronizadas, tem bitolas diferentes, são trens diferentes. Então a OTAN estabeleceu que algumas pontes não suportam os blindados, enfim, pesados que vão passar. A própria infraestrutura civil, ela está comprometida e tem que ter um sistema, sim, de padronização da infraestrutura para conseguir combater os russos. Tanto que a própria Comissão Europeia está estabelecendo para a reunião de dezembro uma das opções, que é a criação de um espaço Schengen militar. Para quem não sabe, espaço Schengen é um acordo, né, o Tratado Schengen. Ele foi assinado na década de 80, que é o que permite a livre circulação de pessoas, serviços e trabalhadores pelos países não da União Europeia, porque tem membros da União Europeia que não fazem parte, tem membros que não fazem parte da União Europeia que estão no espaço Schengen, né? Mas enfim, que é a área de livre circulação de pessoas, fazer uma espécie de espaço Schengen militar para facilitar o deslocamento, além de investimento também em infraestrutura. E aí, pessoal, será que os europeus vão conseguir? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.